Olá pessoal, eu sou José Betânia, fundador da Fale Fácil, e hoje nós estamos aqui para tentar responder as 10 principais perguntas que a gente tem recebido no nosso atendimento no dia a dia lá do suporte da Fale Fácil, tá? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o VoIP e quer tentar também sanar essas dúvidas, fica conosco até o final desse vídeo. Caso a gente não consiga ou não tenha respondido algumas das questões que você tem aí, coloca aí nos comentários e a gente vai responder assim que receber. Primeira pergunta, então, da nossa lista. O que é VoIP e como ele funciona? Então, é uma pergunta que a gente recebe muito lá. Eu gostaria de entender melhor como funciona o sistema de vocês. E a nossa resposta em via de regra é: o VoIP é uma telefonia como outra qualquer. Só que o que muda é o meio. Então, você vai depender quase que exclusivamente da internet para que você possa efetuar e receber ligações, tá? Então, hoje não é novidade para a maioria das pessoas que as grandes operadoras já usam VoIP nas suas redes. Então, se você hoje tem, chegando na sua casa só aí o cabo de fibra ótica, por exemplo, e você liga o seu telefone num modemzinho, aí significa que você já está utilizando o VoIP na sua casa. Outra avaliação que você pode fazer é se você ficar sem internet, você fica sem telefone? Se sim, você também está utilizando o VoIP na sua casa. Então, o que muda é o meio, ok? Segunda pergunta: qual a qualidade da chamada do VoIP se a gente for comparar uma telefonia fixa convencional? E a resposta também está atrelada à internet. A qualidade da sua chamada vai depender quase que exclusivamente também da qualidade da sua internet. Claro que ter um bom equipamento, por exemplo, você falar usando um headset ou um bom microfone com fone de ouvido, vai fazer diferença na qualidade da voz que você ouve e da voz que você transmite para a pessoa com quem você está falando. Mas a qualidade da ligação, independente do dispositivo que você usa, independente do equipamento que você use, vai depender quase que exclusivamente da internet. Em via de regra, se você tiver um bom equipamento, ou seja, um microfone de qualidade, um fone de ouvido de qualidade, ou um telefone IP de qualidade, você vai ter uma qualidade de chamada até superior, muitas vezes, àquela chamada que você fez usando o teu celular, por exemplo, ou um telefone fixo convencional. Então, num resumo é isso: ter uma internet de qualidade, ter logicamente equipamentos de qualidade e a sua chamada vai ser muito boa em via de regra, tá? Terceira pergunta: o que eu preciso para usar o VoIP? Também vamos repetir a questão. Primeira coisa que você precisa é internet. Então, sem internet o telefone não funciona, tá? Segunda coisa é um dispositivo para você conectar a tua conta, ok? Então você precisa ter um computador, ou ter um smartphone, ou ter um telefone que seja compatível com a tecnologia VoIP, ou um adaptador para esse telefone, tá? Então no computador você simplesmente baixa o aplicativo e conecta a tua conta nesse aplicativo, e você vai utilizar o microfone, e o alto-falante ou fone de ouvido que você já tem no teu computador, lembrando que a gente recomenda sempre um headset ou um fone de ouvido com microfone para melhorar aí a qualidade do áudio. A segunda opção é o smartphone, é você conectar a tua conta utilizando um aplicativo também no teu smartphone. Só que o smartphone só é recomendado quando a sua prioridade for efetuar chamadas. Se você precisa efetuar e receber chamadas com constância, ou seja, a sua prioridade é receber chamadas, o smartphone termina não sendo uma boa alternativa, porque após alguns minutos sem uso do dispositivo, ele vai desconectar a tua conta. Então, se a tua prioridade é receber chamadas, usa um computador ou compra um telefone IP ou um adaptador para telefone fixo comum, tá? Que são os ATAs. Esses dispositivos aí, se a gente for fazer um preço médio, hoje estariam na casa de 200, 300 reais, um bom dispositivo, tanto os adaptadores quanto os telefones IP, e você vai ficar totalmente independente de computador ou de smartphone para efetuar e receber chamadas com uma qualidade muito boa, tá? Lógico que sempre atrelado à qualidade também da sua internet, beleza? Quarta pergunta: como é que eu comparo o custo do VoIP com o custo de uma telefonia convencional? E a resposta é que quase não dá para comparar, porque o VoIP só é buscado em via de regra para quem tem necessidades específicas. Então, se você já tem normalmente um provedor de internet, é muito fácil, é muito comum que ele já tenha lhe oferecido um serviço de telefonia, tá? Ah,
pensando nos provedores de internet convencionais. Então, onde é que o cliente, onde é que o usuário vai procurar um VoIP? Quando ele quer mobilidade, ou seja, ele quer estar em casa, estando em casa ou estando em outro local, até em outro país, ele conseguir atender e efetuar ligações. Ou seja, eu tenho clientes, por exemplo, nos Estados Unidos, na França, em Portugal, em vários países, e que tem números do Brasil e que efetuam e recebem ligações estando lá sem problema nenhum. A outra vantagem do VoIP é a diferenciação do preço. Então, assim, se você só precisa receber ligações, você consegue contratar apenas um número ou um número com um pacote de minutos muito baixo, tá? E aí termina sendo muito mais vantajoso do que você depender de toda uma estrutura, de ter que aguardar, por exemplo, alguém ir instalar o telefone fixo na tua casa. Então, essa já é outra vantagem, na verdade, que eu estou contando, é que a ativação é quase que imediata, em via de regra, em poucos minutos após a contratação de um número VoIP, você já tem acesso ao teu usuário, à tua senha, e já pode efetuar e receber ligações, tá? Então, o comparativo de preços é meio injusto, digamos assim, porque a gente está falando de tecnologias diferentes e de situações, de necessidades diferentes. Então, nesse momento, em via de regra, o VoIP vai ser mais barato para você também, mas eu não vou comentar sobre preços aqui não, porque pensa primeiro na tua necessidade e no que vai agregar para você em termos de qualidade de serviço. Por exemplo, você vai ter uma URA, se você é uma empresa, um escritório ou um profissional liberal, você vai ter um atendimento automático dando opções para o teu cliente, digite 1 para marcar uma consulta, ou digite 2 para falar com suporte, ou digite 3 para o financeiro. Você vai ter uma fila de espera, ou seja, em via de regra, todos os nossos números conseguem receber até 5 chamadas por vez, o que não é possível também na maioria dos telefones fixos convencionais. Então você tem uma série de benefícios que você não teria contratando um número fixo convencional que não o VoIP, tá? Então não se preocupa muito com essa comparação de preço, mas olhe inicialmente para os benefícios que você terá, beleza? Quinta pergunta: como eu posso configurar um sistema VoIP na minha casa ou na minha empresa? Então, em via de regra, se você for utilizar um computador ou um smartphone, a configuração é extremamente simples. Você só precisa baixar o aplicativo, digitar teu usuário e a tua senha e já sair usando. Você já consegue receber e efetuar chamadas. Se você precisar de um equipamento e você não tiver conhecimento para isso, a nossa equipe vai fazer a configuração para você, tá? Mas em via de regra também você só precisa do endereço do nosso servidor, do teu usuário e da tua senha, e a maioria dos equipamentos já deve funcionar porque nós somos compatíveis com todos os equipamentos que usam a tecnologia SIP, tá? Cuidado quando você for comprar, na dúvida, nos consulte antes ou consulte a empresa com que você está contratando aí para que você não compre um equipamento que não possa ser configurado remotamente, por exemplo. Tem essas situações em que o equipamento depende de fato da presença física de um técnico para poder fazer a configuração. Então, essa demanda de configuração, de parametrização do sistema para que você possa usar é bem simples e, em via de regra, o que é mais complexo a gente faz para você sem problema nenhum via acesso remoto. Então, você só baixa o aplicativozinho de acesso remoto e a gente faz essa configuração para você em poucos minutos, beleza? Sexta pergunta: é possível usar o VoIP no meu telefone móvel? E meio que já respondi essa pergunta quando eu falei lá que você pode conectar a tua conta no smartphone, tá? Então sim, é possível, mas a gente reitera aqui que a gente não recomenda que você use no teu smartphone quando a tua prioridade for receber chamadas por conta da limitação de desconexão da conta. Então, por experiência própria, mesmo que você pague um serviço de um aplicativo específico para isso, que vai garantir uma qualidade de conexão muito melhor ou um tempo de conexão muito maior, você ainda assim não vai conseguir receber 100% das chamadas. Então a gente não recomenda o uso no smartphone quando você precisa, com ênfase, receber chamadas, beleza? Sétima pergunta: como é que eu posso garantir a segurança do serviço VoIP? É seguro? O VoIP é seguro? E a resposta é sim. Em via de regra, os critérios de segurança do VoIP são os mesmos ou até maiores do que uma telefonia fixa convencional, porque a gente está falando aí no caso do VoIP, de quando sai do servidor do seu provedor até chegar na outra ponta da outra operadora, todas essas informações são criptografadas, tá? Em via de regra, isso também ocorre na outra ponta, tá? Então,
o nível de segurança de uma telefonia via internet é basicamente ou até muitas vezes superior mesmo que você vai encontrar numa telefonia fixa comum, tá? Então, mesmo que, por exemplo, se alguém interceptar minha ligação, ou se alguém conseguir acesso à minha internet, ele vai saber o que eu estou falando nas minhas ligações? E a resposta é não, porque toda ligação é criptografada. Oitava pergunta. Essa é uma que a gente recebe muito. Eu posso manter meu número de telefone se eu mudar para VoIP? E a resposta é sim na maioria dos casos, tá? Por que na maioria dos casos? Porque o VoIP não abrange ainda todas as cidades do Brasil. No nosso caso, da Falifácil especificamente, a gente atende aí uma média de 3.400, 3.500 cidades no Brasil. Não são todas, não é 100%. Então, na maioria das cidades, a gente vai conseguir fazer a portabilidade do seu número, ou seja, você vai só mudar de operadora. Não perde o seu número e você só muda de tecnologia, digamos assim, tá? Mas a portabilidade é possível, no nosso caso, numa média aí entre 3.400 e 3.500 cidades. Esse número está mudando todo dia, então a resposta é sim para esse número de cidades, tá? Você não perde seu número e se em algum momento ou por qualquer motivo você precisar portar de novo, você consegue novamente. Então não é problema mais portabilidade entre operadoras fixas comuns ou operadoras VoIP. Estamos chegando ao final, já a nona pergunta. O serviço VoIP é tão estável quanto um telefone fixo comum? E a resposta é sim, dependendo, logicamente, da tua internet. Então, se você já conhece o provedor de internet, já conhece a dinâmica de como é o dia a dia na tua casa, se a internet fica caindo com frequência, você vai ficar sem telefone com frequência. Então, se a gente pensar na estabilidade e na resolução de problemas, por exemplo, você vai conseguir resolver problemas até muito mais rápido quando você estiver utilizando um serviço de telefonia por internet, se comparado a uma telefonia fixa comum. Então, imagina que você tinha aí seu telefone fixo padrão e passou um caminhão e levou o cabo lá da tua operadora de telefonia. Você vai ter que aguardar um técnico ir até o local, passar um novo cabo, ligar novamente na tua casa, enquanto que no VoIP você aciona o nosso suporte e se não for nenhum problema físico, especificamente em algum ponto, você vai conseguir resolver isso em poucos minutos, sem nenhuma restrição, tá? Então a resposta é sim, é tão estável, até mais estável que um telefone fixo comum. E a qualidade da chamada também, a gente já falou sobre isso, é atreladas logicamente à tua internet, mas pode ser até também melhor, em via de regra, do que um telefone fixo comum. E a última pergunta: é verdade que eu posso utilizar o meu telefone VoIP em qualquer local onde eu esteja, desde que tenha internet? Sim, a resposta é sim. Desde que você tenha uma conexão à internet que não tenha limitação para VoIP, e aí a gente está falando de 99,9% dos provedores do mundo inteiro não apresentam nenhuma limitação para uso do VoIP, tá? Então, em qualquer local que você chegar, por exemplo, se você estiver utilizando o VoIP no teu computador, basta que você ligue o computador e vai conseguir efetuar e receber ligações normalmente. Então, essa é outra das muitas vantagens que você vai encontrar na tecnologia VoIP. Lembrando que se você não teve sua pergunta respondida aqui no nosso vídeo, deixa ela aí nos comentários e a gente vai responder assim que a gente receber o teu comentário, tá? Então, um abraço, acesse o nosso site, conheça lá nossos produtos e serviços, ou liga para a gente lá, manda uma mensagem no WhatsApp que a gente vai ter muita alegria em recebê-lo lá conosco. Até a próxima, pessoal. Valeu!